Olá, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Edivan Ricardo, eu sou coordenador estadual do Ministério da Promoção Humana aqui no Tocantins e resido atualmente na cidade de Araguaína. Sou casado com uma mulher maravilhosa, uma das mulheres mais lindas desse mundo. Temos um filho e participamos do grupo de oração São João Paulo II aqui no Conjunto Patrocínio aqui em Araguaína, e trabalho também na faculdade como professor. Nós vamos partilhar agora a Misericórdia Vultus, que é o rosto da misericórdia, a bula papal que o Papa lançou para este ano, nesse jubileu extraordinário da misericórdia. Então vamos estar partilhando sobre ela nesse momento. É um documento maravilhoso, sugiro que todos possam adquiri-lo. Você pode acessar o site do Vaticano e lá você consegue baixar esse documento em PDF para poder ler. E é um documento muito bom para nós podermos vivenciar essa misericórdia, não só no ano extraordinário da misericórdia, mas em toda a nossa vida. Também, se eu não me engano, tem lá no Play Livros a bula papal também, um documento lá no Google Play Livros. Vocês podem buscar também, que vocês vão encontrar. Bom, a gente vai estar alternando aqui entre os slides e a gente poder estar partilhando. Então agora a gente vai puxar aqui para o slide para a gente começar a mergulhar nessa bula papal. Bem? Vamos lá? Então a bula papal ela vai trazer essa realidade da misericórdia vultus, que é o rosto da misericórdia, né? Esse rosto da misericórdia, aí está o ícone, né? Misericordiosos como o Pai. E a bula, basicamente, ela trabalha, ela trata de uma realidade bem clara em dois pontos principais que não se separam. E esses pontos são a misericórdia e a justiça. A misericórdia e a justiça não se separam, são coisas que andam juntas. Então, o Papa ele elenca a misericórdia como o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. É a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. É a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Então a misericórdia, logo na página 1, o Papa ele vem trazendo essa mensagem para nós. Também, pegando o dicionário nosso da língua portuguesa, a gente vai ver que misericórdia é compaixão, é um sentimento benévolo que nos inspira a cuidar do outro, né? E olhar a infelicidade ou mal ali com compaixão. Também no dicionário condiz com perdão, piedade, né? Vontade de diminuir ou se solidarizar com o sofrimento alheio. E no que concerne justiça, o dicionário vem dizer para nós que justiça é aquilo que é do outro, é o dar aquilo que é do outro e não tirar o que é do outro. A justiça depois a gente vai adentrar nela, mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar a misericórdia, né? Então vamos trabalhar essa misericórdia e a misericórdia do Pai, que não tem como não começar a falar sobre misericórdia dentro desse contexto, se não falar de Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. O que é Lucas capítulo 15, 11 a 32?
muitos conhecem como a parábola do filho pródigo, mas aqui nós vamos tratar ela como a parábola do Pai misericordioso. Então, é o Pai misericordioso que vai ao encontro do filho. E essa imagem eu gosto muito dela porque ela retrata muito claro o filho que está completamente sujo, que está maltrapilho, descalço, provavelmente fedendo pela lavagem dos porcos, e o pai que vai ao encontro e o abraça afetuosamente. Detalhes importantes na questão do pai é que ele, em nenhum momento, ele critica o filho, ou ele pergunta o que ele vai fazer com a sua herança, para onde ele vai, ou quando o filho chega, ele dá uma bronca no filho. Em nenhum momento o pai abre a boca diretamente para o filho. Nesse momento que ele encontra, ele só vira para os servos e diz: traga um anel, traga roupas novas, vamos fazer uma festa porque meu filho reviveu. E versículos antes, Jesus deixa claro que o pai, esse pai, ele olha no horizonte, sempre olhando no horizonte e esperando o retorno do filho. Isso é muito profundo e a gente precisa meditar muito nisso. Deus espera cada um de seus filhos olhando no horizonte. Ele não está aguardando dentro de casa, ele não está aguardando e vai olhar só quando o filho chega na porta de casa, não. Ele aguarda o filho olhando ao longe, aguardando. E quando vê o filho voltando, ele vai ao encontro e o abraça, independente dos seus pecados, independente da sua sujeira, independente do seu odor, ele vai ao encontro e o abraça afetuosamente. Isso é muito profundo, isso é maravilhoso. Olhando para essa imagem que você está vendo aí, você pode ver o abraço do Pai que esperou, do Pai que aguardou e que está com o coração alegre pelo retorno do Filho. Então isso é muito profundo e maravilhoso para a nossa vida. E o Papa, ele também, dentro da Misericórdia de Vultos, ele vai falar de um outro contexto que é o oásis. O que é esse oásis? Oásis da misericórdia. E nessa foto eu gosto muito dela também, que são dois momentos, se vocês buscarem na internet, depois vocês vão ver, ele abraça essa criança depois chega, levanta os bracinhos para o céu, feliz da vida, porque foi abraçado pelo Papa, ou seja, encontrou ali a misericórdia, o amor, e tantas outras imagens do nosso Papa Francisco, cuidando e abraçando, lavando os pés dos presos, enfim. É a igreja que vai ao encontro, que cuida, que zela. E na página 7 ele deixa uma mensagem muito clara quanto a esse oásis de misericórdia. Ele diz o seguinte, na Misericórdia de Vultos, na bula papal: é determinante para a igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe ela mesma a misericórdia. A sua linguagem e os seus gestos, para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, devem irradiar misericórdia. Nas nossas paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos, em suma, onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia. Então, para nós que somos igreja militante, para nós que somos cristãos, não dá mais para ficar naquela coisa, naquela situação de não olhar com misericórdia as misérias alheias, aqueles que chegam, aqueles que batem a porta da igreja, independente da sua situação. É preciso acolher, é preciso abraçar. Quantos e quantos precisam encontrar esse oásis, esse lugar de descanso da misericórdia? E o Senhor convida profundamente para que todos vivam essa realidade, esse oásis de misericórdia. E continuando na bula, o Papa
vai trazer para nós um ponto muito importante que às vezes vai se esquecendo no dia a dia, no contato uns com os outros, que é que o Senhor diz mesmo na palavra, lá em Oséias, e o Senhor repete também no Novo Testamento: eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. E aí a grande visão do bom samaritano, né? O samaritano que vai ao encontro daquele que está caído, que está ensanguentado, que não se preocupa com a impureza que os fariseus tinham, a impureza do sangue, a impureza de, enfim, aquela pessoa não ser da casta deles. E aqui, irmãos, a gente precisa olhar muito bem nisso, porque é importante a misericórdia ao sacrifício. No ENF, o Andreas Arango, se eu não me engano o nome dele, ele pregou lá e falou que no grupo de oração que ele participava, tinha um rapaz que tinha um cabelo louro, às vezes tinha um cabelo alaranjado, outro dia tinha um cabelo né, verde-limão, piercing, né, no seu rosto, em partes do seu corpo, e as pessoas ficavam ali olhando para ele, julgando, e não, na verdade, pelo que ele falou, resumindo, né, a pregação dele, as pessoas ficavam ali dizendo: olha, você tem que mudar de vida, você tem que, enfim, fazer essa realidade. Eu sei que um dia ele estava pregando e no final da pregação esse rapaz veio até ele e disse: olha, eu vou sair do grupo de oração. E ele: mas por quê? Não, porque as pessoas aqui só me julgam, ninguém... Ou seja, não estava sendo acolhido, né? E sabiamente aquele homem, ele disse para o jovem: não vai embora, né? O Senhor precisa de ti aqui, né? O Senhor te ama profundamente, o Senhor te ama aí como estás. E realmente Jesus nos ama como está, não o pecado, né? Fique claro isso, mas a pessoa, o ser humano. Moral da história é que ele mudou daquela região, ficou 4 anos fora e voltou naquela região para fazer uma pregação. E quando ele estava pregando, terminou sua pregação, eis que vem um jovem todo barbeado, cabelinho feito, tudo certinho. Olha, fulano, você lembra de mim? E aí ele não reconheceu, não é só aquele jovem que te falou e tal. O que aconteceu com aquele jovem? Naquele momento ele já era um coordenador do grupo de oração jovem daquela paróquia. Então é muito importante a gente entender esse contexto da misericórdia ao sacrifício. Temos que ter cuidado com o cheiro farisaico que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada. Temos que expurgar esse tipo de situação e poder olhar com misericórdia para muitas e muitas pessoas com seus ferimentos. Agora me relembro de Madre Teresa de Calcutá, que dizia que independente se era hindu, se era budista, se era, enfim, cristão, não importa qual que era a denominação, ela ia dar uma cama limpa para que aquela pessoa pudesse morrer em paz. Essa grande, é isso que Jesus espera de nós. A misericórdia ao sacrifício. E isso que está dentro desse contexto, né, dentro da misericórdia e vultos. E na página 10, o Papa traz uma parte de Isaías 58, Isaías capítulo 58, versículos de 6 a 11, resumindo, né, aquela parte que fala que o jejum que agrada, libertar os que foram presos injustamente, livrar do jugo que vão às costas, dar o pão aos esfomeados, abrigo aos infelizes, sem casa, atender e vestir os nus e não desprezar teu irmão. E aí vai dizer que a nossa luz surgirá como aurora, as feridas não tardarão em cicatrizar. E aí o importante dessa leitura: a tua justiça irá à tua frente, a glória do Senhor atrás de ti. Então invocarás o Senhor, ele te atenderá, e pedirás auxílio e dirás: aqui estou. Se retirares da tua vida toda a opressão, o gesto ameaçador e o falar ofensivo, e repartires o teu pão com o faminto, e matares a fome do pobre,
a tua luz brilhará na escuridão e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, saciará a tua alma no árido deserto, dará vigor aos teus ossos, será como um jardim bem regado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Isso é promessa de Deus para nós. Nós precisamos compreender essa realidade da misericórdia ao sacrifício. E aqui em Isaías capítulo 58, versículo de 6 a 11, está aqui o grande segredo, né? A grande graça para nós vivermos. E o Papa também nos leva, aproveitando esse contexto da misericórdia ao sacrifício, o Papa nos pede vigilância. O Papa nos pede vigilância, aí essa imagem mostra muito clara uma coisa, né? Todos nós queremos ser bom, o que nos atrapalha é o orgulho. E está aí o orgulho, né? Um sacão enorme, a pessoa já no último fio, uma mão estendida, mas o orgulho não quer largar o orgulho, né? Pode largar o orgulho, pegar a mão que está sendo estendida e sair dessa situação desconfortável. Mas muitas vezes fica agarrado ao orgulho, né? E não quer saber da humildade, de reconhecer-se fraco, que precisa de ajuda. E, muito mais do que isso, o orgulho dá a sensação que a pessoa, enfim, vem a soberba, né? Eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu tenho tantos anos de renovação. Lógico, veja que aqui não estou falando quem fala isso é orgulhoso, de jeito nenhum. Mas muitas situações, às vezes, eu tenho tantos anos de renovação, eu tenho tantos anos de igreja, e a grande verdade é que todo dia a gente está começando. A cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova, a cada dia a gente está aprendendo a amar, a cada dia a gente está aprendendo a crescer. E o grande segredo disso é viver a humildade. É viver a humildade. Santo Agostinho, estava lendo até uma frase hoje, que Santo Agostinho dizia mais ou menos que pelo orgulho os anjos viraram demônios e pela humildade os homens se tornam anjos. Então é muito importante a vigilância. E ele nos deixa uma mensagem dizendo: não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade, no cinismo que destrói. Possamos romper a barreira de indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo. E ainda dentro da Misericórdia Vultus, o Papa retoma uma situação que é comum, né? Vai chegar isso lá no contexto de justiça, mas já adiantando, que é falar mal uns dos outros, né? O Papa rechaça muito nessa bula papal. Bom, continuando, o Papa também, na Misericórdia Vultus, ele pede algo para nós cristãos, dizendo, cristãos católicos: é o meu vivo desejo que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. E aí está as obras de misericórdia corporais e espirituais. E dentre essas obras de misericórdia, eu queria apontar algumas. Uma delas é rogar a Deus por vivos e defuntos nas obras de misericórdia espirituais. E nas corporais está enterrar os mortos. Muitas vezes a gente vai aos velórios, enterra, né, vai ao sepultamento de muitos, mas depois acaba se esquecendo de orar por as pessoas que já não estão mais entre nós. E quantos, talvez, parentes, amigos, conhecidos, que precisam de oração, que talvez estejam lá
no purgatório, esperando orações de nós. Então eu convido você nesse momento, que está me ouvindo, que está aí vendo esse vídeo, que nós possamos agora interceder. Imagina quantas pessoas podem ser libertas do purgatório, quantas almas, perdão, podem ser libertas do purgatório pela nossa intercessão. Então, lembremos agora de muitos e que passaram por nós, que estiveram por nós, talvez estejam no purgatório. Senhor, por estas almas, nós clamamos neste momento para que elas sejam libertas, Senhor, para que possam te louvar, te dar glórias na tua presença, Senhor. É o que nós clamamos neste momento, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Bom, também é importante olhar, isso aqui é até na questão do pastoreio, né, que depois vai ser partilhado, mas visitar os doentes, os presos, vestir os nus. E a questão dos presos, tem muita gente que fica assim, não consigo ir numa penitenciária, não consigo visitar um detento lá no local. Então, irmã, ore por esse detento. Se há pessoas que vão lá fazer esse trabalho, pegue nomes de detentos e comece a orar pela conversão deles, comece a orar para que o Senhor cuide da vida deles, porque muitos deles precisam de oração, né? Precisam muito de oração. Outro ponto aqui, suportar as fraquezas do próximo, perdoar as injúrias, né? Então, cada ponto desse é muito importante que se medite nos momentos aí de reunião do grupo, de núcleo apostólico, enfim, para que possamos crescer e atender ao pedido do Santo Padre. No ENF, a Loiva pregou sobre atos de misericórdia corporais. Depois pode conseguir esse material, e tem outra pessoa, não me lembro o nome, que pregou sobre os espirituais. Então, depois pode adquirir esse material para aprofundar nesse tema, uma vez que a pregação da Loiva foi muito boa, graças a Deus, né? Elucidou muita coisa dessa realidade das obras de misericórdia corporais. Então vale a pena a gente poder conhecer mais, mergulhar mais naquilo que o Papa tem pedido para nós, né? Que possamos vivenciar isso profundamente. E aí, olhando a misericórdia, passamos então agora ao contexto da peregrinação. A peregrinação que o Papa Francisco coloca na bula papal. E o legal dessa peregrinação é que você não precisa gastar em dólar, em euro, né? É uma peregrinação que todos nós podemos fazer e que temos um guia maravilhoso, e esse guia chama-se Jesus. E ele dá para nós, vamos dizer assim, os passos dessa peregrinação. E aí ele aponta para nós: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e ser-vos-á dado, com a mesma medida com que medirdes sereis medido. E é muito tocante que o Papa ele coloca e acrescenta nessa peregrinação, dizendo que Jesus ele começa a dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E aqui até que ele fala mesmo sobre a questão de
de não falar uns dos outros, né? Ele vai dizer a questão que grande mal fazem as palavras quando são movidas por sentimentos de ciúme e inveja. Falar mal do irmão na sua ausência equivale a deixá-lo mal visto e comprometer sua reputação, e deixá-lo à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar significa positivamente saber individuar o que há de bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e a nossa pretensão de saber tudo. Mas isto ainda não é suficiente, diz o Papa, para se exprimir a misericórdia. Jesus pede também para perdoar e dar, ser instrumentos de perdão, porque primeiro obtivemos de Deus, ser generosos com todos, sabendo que também Deus derrama a sua benevolência sobre nós com grande magnitude. Esses tópicos que aqui estão é muito importante para a nossa vida. Que você que está vendo neste momento cada tópico desse possa começar a buscar na sua vida a praticar, a colocar em prática essa realidade. Quantas situações que nós já julgamos mesmo na memória e depois que a gente vai conhecer a pessoa a gente fica até assim contristado de ter pensado tal situação, ou mesmo condenado a pessoa já dizer, olha, você é isso ou aquilo. É muito, 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 muito sério. A questão de perdoar, quantas pessoas, quantas situações em grupo de oração em que as pessoas não têm se perdoado, não têm pedido perdão. E é muito importante que se peça perdão. A Beatriz pregando lá no ENF, ela falando que Deus a levou a pedir perdão para a pessoa falou tudo o que tinha que falar, ela só falou uma coisa para a pessoa: meu irmão, me perdoe profundamente, me perdoe. É isso que a gente precisa fazer. É o grande desafio para todos nós. Me perdoe. Dar perdão e pedir perdão. Esse é o grande segredo para expulsar as armadilhas malignas que têm nos atrapalhado na nossa vida. E essa última parte, com a mesma medida que medida e sereis medida, muito profunda. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Não precisa grandes detalhes para compreender isso, né? É simplesmente ter o cuidado de não sermos tão incisivos, tão radicais com o outro. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Essa peregrinação que nós somos convidados a fazer, que Jesus nos chama a essa peregrinação, não só no jubileu extraordinário da misericórdia, mas em todo o nosso caminhar, na graça de Deus, né? Então, que nós possamos olhar cada tópico desse e poder vivenciá-lo a cada dia, lembrar a cada dia. E agora a gente parte para o contexto de justiça. A primeira parte da justiça que eu gostaria de colocar é a abertura da porta lá em Roma, o Papa abrindo aí a porta, né, da misericórdia. Ele diz, a frase que ele diz é muito interessante: seja aberta a porta da justiça. Seja aberta a porta da justiça. E essa justiça, ela perpassa. A justiça para nós, a gente sempre vê a justiça como algo punitivo, algo que ele fez justiça, ele tomou uma punição, foi castigado. Mas a justiça de Deus não incide em castigo. O próprio Jesus já disse isso. A justiça é aquilo que nós fazemos. A justiça, ela vai ser medida naquilo que nós construirmos.
E como eu disse bem no início, a justiça é dar aquilo que é do outro e não aquilo que não é, aquilo que é, né, aquilo que não é meu, eu não posso ficar cuidando, pegando aquilo que não é meu. É dar aquilo que é do outro, isso é justiça. Então, o Papa ele vem colocando esse critério. Aliás, a bula ela trabalha nesses dois pontos, nesses dois polos importantíssimos, misericórdia e justiça. E o Papa insiste profundamente em uma justiça que devemos ter, que é o perdão. Perdoar. Perdoar. E aí ainda ele coloca na página 6 um tópico muito importante. O perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e para nós cristãos é um imperativo de que não podemos prescindir. Tantas vezes como parece difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Isso está na página 6 da Misericórdia Vultus. Olha o grande segredo para ser feliz. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança. Deixar de lado todos aqueles instrumentos que não servem absolutamente para nada, a não ser para nos destruir e muitas vezes destruir-nos. E Mateus 5,7 diz: Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós estamos vivendo a misericórdia. Queridos, não tem como a gente ficar bajulando, acariciando o ressentimento, a raiva de alguém. Como o Papa mesmo diz, tantas vezes como parece difícil perdoar. Ele diz que tantas vezes parece difícil perdoar. Ele não diz que não é para perdoar, esquecer isso, porque como é difícil, eu largo de mão. Não. É importante e necessário para a nossa alma, para a nossa vida, que nós busquemos o perdão. E essa imagem eu escolhi basicamente porque mostra a inocência da criança. Né? A criança, quando ela brinca, mesmo que ela brigou ali, daqui a pouco elas estão brincando juntas, porque Jesus mesmo nos deu a dica: sede como crianças. Sede como crianças. E aí a gente volta para a imagem do orgulho lá atrás. O saco do orgulho, né? A pessoa ali pendurada, mas com o saco do orgulho que não lava. É preciso jogar esse saco do orgulho penhasco abaixo. Deixa ele se esborrachar no penhasco. E muitas vezes a mão que está estendida é a mão de Deus querendo que a gente mude de vida, que a gente saia dessa condição de dor, de ressentimento e venha para a alegria. Reze por aqueles que você não gosta. O Senhor aqui diz na palavra: reze por aqueles que são seus inimigos, aqueles que não gostam de você, enfim. Reze, peça bendição na vida dessas pessoas e vocês verão quantas graças irão alcançar a partir disso. Né? Então a justiça, ela trabalha nesse contexto. E o Papa, dentro dessa parte da justiça, ele convida a todos aqueles que cometem crimes, né, os criminosos, sequestradores, assaltantes, enfim, pessoas que cometeram crimes de mão armada, né, que furtaram, que roubaram. Ele fala que é algo que é um dinheiro que não compensa, muitas vezes lavado no sangue de pessoas inocentes. E ele convida a essas pessoas a largarem esse estilo de vida e vivenciarem a misericórdia de Deus.
Mas há algo que o Papa se inflama dentro da escrita, que é algo que é profundamente medonho, horroroso, que todos nós devemos ter nojo, que é a corrupção. A corrupção ele coloca como uma praga putrefata. É uma coisa podre, é algo nojento, é algo tosco. E aí eu vou ler na íntegra para vocês entenderem como o Papa ele escreve sobre isso. O mesmo convite chegue também às pessoas faltoras ou cúmplices de corrupção. Esta praga putrefata da sociedade é um pecado grave que brada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com a sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal, preste atenção nessa parte, é um mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma contumácia do pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. E aqui eu abro um parêntese e coloco não só a ilusão do dinheiro, mas do bem-estar. Às vezes não só por dinheiro, mas um bem-estar falso. Fecho parênteses. É uma obra das trevas alimentada pela suspeita e a intriga. Querendo indicar que ninguém pode sentir-se imune dessa tentação, São Gregório Magno dizia: corruptio homini pessima, é a pior coisa, a coisa mais medonha, péssima, né? Corruptio homini pessima, pior das corrupções. Para erradicar da vida pessoal e social são necessárias. Anota aí o que o Papa diz que é necessário para erradicar essa praga da sociedade: prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente, mais cedo ou mais tarde, torna-nos cúmplice e destrói-nos a vida. Isso está na página 12 da Misericórdia e Vultus. E aqui eu pego esse gancho que o Papa deixa, né? Juntamente com a coragem da denúncia. Vocês devem estar vendo aí na tela né? Esse proibido, né? Sinal de proibido. A gente precisa acabar com isso aí, ó, no nosso país. O jeitinho brasileiro. É por causa do jeitinho brasileiro que muita porcariada, muita coisa ruim tem acontecido no nosso país. E não é só nas esferas superiores. Não estamos falando em poderes, nós estamos falando no dia a dia, na situação, na carga que cai na estrada. E a pessoa vai lá buscar a carga que não é dela, mas ela vai lá saquear. Quantas situações, irmãos, de pessoas que vão lá saquear uma carga porque bateu, tem seguro, o seguro cobre, mas não é teu. Não é teu. Se não é teu, isso não vai te trazer coisas boas, não vai te trazer bênção para a tua casa. Não é que aqui eu estou desejando maldição, mas é palavra de Deus, não é seu, não é aquilo, não é teu. Então, são várias situações, e aqui busquei elencar algumas situações do dia a dia, né? Pequenas corrupções, falsificar carteirinha de estudante. Aliás, esse pessoal que montou, isso aqui não fui eu que montei, né? Tá aí os créditos aí em cima, né? Mas achei bem interessante alguns tópicos. Isso se estende em muitas situações, coisinhas pequenas.
falsificar carteirinha de estudante, roubar TV a cabo, né? Uns chamam até de Sky Gato, né? O coitado do bichano que leva fama. Comprar produtos falsificados, furar fila, oh que beleza, né? Furar fila, tentar subornar o guarda policial para evitar multas. E aqui eu adendo situações que acontecem também de pessoas que vão lá e conhecem alguém nesses órgãos e vão lá quebrar, vulgarmente o povo chama de quebrar multa, né? Então a pessoa conhece alguém ou conhece um político e vai lá e pede para quebrar a multa. Isso é corrupção? Isso é contribuir com a situação que está... O Papa mesmo está dizendo, né? Destrói-nos a vida, que está destruindo a nossa vida. Apresentar atestado médico falso, isso é um pecado medonho. Mentir que estava doente. Gente, é uma coisa horrorosa. Bater ponto pelo colega de trabalho. Atenção, estudantes que estão vendo esse vídeo agora, colar na prova, isso é corrupção. E o pior, que essa corrupção é com a pessoa mesmo. Quem cola na prova passa a perna em si próprio. É uma coisa medonha, porque vai fazer corrupção com ele mesmo. Se ele tem coragem de ser corrupto com ele mesmo, que situação que pode esperar? E vários outros detalhezinhos, né, que vão acontecendo. O estacionamento que é do idoso, e vou lá estaciono o carro porque eu estou com pressa, enfim, não posso estacionar mais longe, então eu estaciono no lugar que é do idoso, que é do cadeirante. Enfim, várias e várias situações que vão acontecendo no dia a dia. Eu acho um dinheiro na rua, achado não é roubado, mentira, aquilo não é teu. Aquele dinheiro não é teu, você não soou por ele. Ah, mas outro vem e pega, mas você não vai pegar. Porque aquilo não é teu. Justiça é aquilo que é do outro. Aquilo não é teu. Eu achei um guarda-chuva, eu achei um celular, eu achei qualquer coisa, não é meu. Se eu não tenho como colocar, deixa onde eu achei. O Senhor, se eu não tenho como, enfim, devolver para aquela pessoa, colocar num achado se perdido, deixa lá, talvez a pessoa vai voltar pelo mesmo caminho, vai encontrar aquilo que é dela, mas aquilo não é meu. Aquilo não é meu. Seja rico, pobre, classe média, ninguém tem que pegar aquilo que não é seu. Se nós começarmos a fazer essa corrente do bem, essa corrente cristã, verdadeiramente cristã, nós começamos a mudar a cara desse país nosso. O fator não está em simplesmente estar do lado A, B ou C, estar no movimento A, B ou C, ou enfim, culpar político A, B ou C pela situação. Não, é simplesmente fazer as nossas autodelações premiadas. Autodelações premiadas, que o nome autodelação para nós chama-se exame de consciência. E o premiado é a confissão, onde você sai liberto dessas coisas horrorosas, dessas coisas putrefatas, da corrupção do dia a dia. Meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo, se você busca favorecimento de político, político não está para te favorecer, político não está para arrumar emprego, político está para legislar e buscar fazer o melhor, o bem comum a todos. Não dá para fazer, não está lá para fazer favorzinho. E se você concorda com isso, em nome de Jesus, renuncia, que isso não é de Deus. Não é, mas eu preciso. Você é capaz de muito mais além, meu querido. Você é capaz de muito mais além, minha querida. Então, busquemos todos nós, eu que estou falando aqui com vocês, eu também tenho que sempre estar vigilante. Veja que o Papa dá as dicas, a gente precisa ser o quê? Prudente, vigilante, leal e transparente. Simplesmente isso. E junto a isso, a denúncia. Começar eu como pessoa, a não compactuar com isso mais. Mas pode dizer assim, mas eu faço, mas tantas pessoas não fazem isso. Qual a diferença? Não importa, o Senhor que tudo vê, tudo sabe, Ele vai ver a tua atitude. E aí tu serás sal e luz no mundo. Porque, como diz a palavra, felizes
os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, se és perseguido por causa da justiça, se tiram sarro de você porque você não faz aquilo que todo mundo faz, em nome de Jesus, alegrai e exultai, será grande a sua recompensa no céu. Então a gente precisa dizer isso daí. Não às pequenas corrupções, não às situações de pecado. Isso é ser cristão. Muitas outras coisas aí tem na nossa querida bula papal, que o Papa Francisco sabiamente escreveu para nós. E como considerações finais, ele deixa algumas dicas para nós. Ao mesmo tempo que notamos o poder da graça que nos transforma, experimentamos também a força do pecado que nos condiciona. Aquilo que a gente acabou de dizer, muitas situações, a gente lembra da passagem, né, da semente que é plantada em terra boa, em terra fértil. Então, aquilo que a gente acabou de falar sobre corrupção, às vezes você está ali, você conhece a palavra, mas é o pedregulho, é o espinho do dia a dia, é o dizer, por que você não faz também? Está aí, ó, também a força do pecado que nos condiciona. A gente quer ser bom, às vezes atrapalha, então nós precisamos lutar contra isso, né? Então, temos que buscar esse poder da graça, vivenciando dia a dia isso nas nossas vidas. Basta acolher o convite à conversão e submeter-se à justiça. Veja, submeter-se à justiça, gente, é ser justo, é viver a justiça no dia a dia. Simples assim. Submeter-se à justiça enquanto a Igreja oferece misericórdia. Por fim, nesse jubileu, o Papa nos convida, deixemos-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida. E é isso, pessoal. Essa foi a partilha da Misericórdia de Vultos, né? Espero que possa ter contribuído para a vida de cada um. A minha, particularmente, posso dizer que tem me ajudado bastante. E eu convido você nesse momento a orar junto comigo para que nós possamos, assim como diz o Senhor na parábola, né, que nosso coração seja essa terra boa para acolher essa semente. Senhor Jesus, nós clamamos nesse momento as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão rezando junto comigo, Senhor, olhe para nós, olhe para o nosso coração. Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores, mas queremos, Senhor Jesus, vivenciar a Tua graça em nossa vida. Dá-nos a graça de ser misericordiosos como Pai. Dá-nos a graça de perdoar e pedir perdão. Dá-nos a graça de falar menos, ou melhor, de não falar da vida alheia. Dá-nos a graça, Senhor, de crescermos espiritualmente nessa experiência maravilhosa, nesse ano jubilar. Dá-nos a graça, Senhor, de renunciar ao jeitinho brasileiro. Renuncie agora, irmão. Eu renuncio ao jeitinho brasileiro. Ao jeitinho que é aquele jeitinho da malandragem, aquele jeitinho de comprar CD pirata, software pirata, de comprar situações em que eu sei que não é lícito. Ah, mas eu queria ver isso, mas eu queria... É mais baratinho aqui, mas não é de Deus. Infelizmente não é de Deus. Graças a Deus, isso não é de Deus. Renuncia a toda forma de corrupção, pequena que for. Renunciemos a toda essa forma de corrupção. Senhor, dá-nos a graça de vivenciar a cada dia, a justiça na nossa vida, para que possamos fazer uma nação
de homens e mulheres justos, que vivem a justiça, a começar da nossa casa, a começar do nosso território, a começar da nossa igreja doméstica. Viver a justiça, Senhor. Você pode dizer comigo: eu renuncio a toda forma de corrupção. Eu renuncio a essa situação do jeitinho brasileiro. Eu renuncio até situações em que você vinha fazendo e achava que não tinha nada a ver, que era apenas Hoje você já conhece, irmão. Renuncia. Rompe com essas cadeias. Seja livre, seja inteiramente de Deus. Em nome de Jesus. E pela intercessão de Nossa Senhora. Vem, querida Mãe, cubra-nos com o manto sagrado e proteja-nos de todos os males. Dos males da corrupção, dos males da inveja, da falta de perdão. Vem, Espírito Santo, completar em nós o que nos falta. Ori canta la barashiri li havara canta li. Ori la barashiri li canta la haria la baracanta la barashiri li. Ori la hara la canta la hara shiri li hara canta la barashiri. Ori la haria canta la barashiri li. Ori a hara barashiri li canta la. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso país, colocamos, Mãe querida, o nosso país sob a vossa intercessão. Jesus, Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor das nossas casas, das nossas vidas, de tudo que temos e que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, foi um prazer estar contigo, poder partilhar com você a misericórdia de vultos. Espero que essa nossa partilha tenha servido para vocês, né, no seu coração. Depois testemunhe isso, né, disso que a gente partilhou. Partilhe esses pontos que a gente colocou aqui da bula papal e procure ler a bula papal, porque é um instrumento maravilhoso para a nossa conversão. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Fique com Deus e Nossa Senhora e até uma próxima vez. A paz de Jesus e as bênçãos de Nossa Senhora. Amém? Até mais.